Bom, eu vou falar aqui sobre os artigos com as nacionalidades. É o seguinte, em português, o que são as nacionalidades, adjetivos são os adjetivos para as nacionalidades, né? São, por exemplo, os japoneses, os brasileiros, os americanos. Em português, todos esses adjetivos têm a mesma, não mudam de natureza, são usados da mesma forma. Por quê? Porque em português a gente não tem essa história dos adjetivos contáveis, incontáveis, etc. Então, entra mais ou menos aí nesse âmbito, nesse problema, né? Essas nacionalidades não têm plural, você não usa o plural com elas. Então, por exemplo, em português a gente fala os ingleses, em, em inglês a gente vai falar the English. Apesar de parecer a gente que isso é um singular, de fato, em inglês a gente isso significa plural. Quando a gente fala the English, a gente está falando os ingleses. The Japanese, the Chinese, the Vietnamese, os chineses, os japoneses, os vietnamitas. Quando você tem esse tipo de adjetivo, você não usa, você tem que usar o artigo definido the. Então, por exemplo, the Japanese are very polite people. Os japoneses são pessoas muito educadas. Você não pode falar Japanese are very polite people. The English are polite as well. Os ingleses também são educados. Você não pode falar English are polite as well. Outras nacionalidades, né, com as outras que não se conformam com aquela regra, né, ou seja, que não termina com SS, CH, IS ou SH, né, por exemplo, English, Irish, Scottish, Welsh, é uma questão ali de sonoridade também, né? Se você se acostuma com a sonoridade dessas nacionalidades, você não vai ter problema em saber quando se usa ou não o plural. Com as outras, você tem sim que usar, você é obrigado a usar o plural sem o artigo the. Então, por exemplo, Italians are good cooks. Os italianos são bons cozinheiros. Germans are hard workers. Os alemães são trabalhadores. Canadians don't mind cold weather. Os canadenses não ligam pro tempo frio. O mesmo vale para, ou seja, aqui voltando aqui, você não pode falar the Italian are, é diferente. Ao passo que você é obrigado a dizer the English are good cooks. O mesmo vale para estilos de vida, religiões e profissões. Vale, eles se usam igual essas nacionalidades aí regulares. Então, por exemplo, vegetarians are very ethical people. Os vegetarianos são pessoas muito éticas. Catholics are a majority in the country. Os católicos são uma maioria no país. Accountants are regarded as serious people. Contadores são vistos como pessoas sérias. Se a gente usar a palavra people junto com a nacionalidade, aí o artigo fica opcional. A diferença é que dá um pouco a entender que você está falando do povo em geral quando você coloca o artigo. Quando você não coloca, você está falando das pessoas mesmo. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, Brazilian people are hospitable. As pessoas, os brasileiros, né? As pessoas brasileiras são hospitaleiras. The Brazilian people are hospitable. Os brasileiros, o povo brasileiro é hospitaleiro. Swiss people have a high standard of living. Os suíços têm um alto padrão de vida. E assim por diante. No singular, para país, a gente não usa o artigo. Então, por exemplo, I'm Brazilian. They're Chinese. She's American. Você não pode falar I am a Brazilian. I am a Chinese. Não, você fala I'm Brazilian. They're Chinese. She's American. Para religiões, profissões, vida, etc., você usa o artigo a. I'm a Catholic. Eu sou católico. Em português, entre essas duas categorias aqui não existe diferença. Em inglês, sim. She's a vegetarian. He's an accountant. An aqui, porque começa com vogal, né? An accountant. E é isso. É sempre importante memorizar essas regras. É claro, a gente acaba não memorizando as regras ao pé da letra, né? Mas a partir do momento que a gente estuda essas regras, a gente começa a prestar mais atenção nelas. Mas o importante mesmo
é a gente prestar atenção nas colocações, ou seja, prestar bastante atenção no contexto que as palavras estão e quais palavras acompanham quais palavras. Para isso é sempre importante, quando a gente for memorizar o vocabulário dentro de uma frase. Se você for fazer aí flashcards, lista de vocabulário, sempre coloca a palavra numa frase. E é isso.